profecias tremendas, como por exemplo a que vimos nesta semana, com relação a Tiro, depois de 200 anos, quando muitos imaginavam que a profecia de Ezequiel teria falhado. Não, ela se cumpre na íntegra. Profetas de Deus, são assim. Eles profetizam com uma certeza absoluta e vivem sem preocupação. Sabem que não vão passar vergonha, porque Deus vai cumprir. Hoje nós vamos ao capítulo 31 de Ezequiel. Vamos ler do verso 13 em diante. Tem alguma coisa muito interessante para nós aqui no capítulo 31 de Ezequiel, verso 3, que diz assim: considere a Assíria. Outrora, o que mesmo? Um cedro do Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto o seu trono, ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer a grandes alturas. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se graças a farturas de água. Mas tudo isso, toda esta grandeza, iria ser exterminada. Palavras de Ezequiel. Então observem uma coisa. Imagine como Ezequiel sofria perseguição. Eu tenho a impressão que Deus muitas vezes escondeu Ezequiel para que ninguém fizesse mal a ele. Porque estas nações eram poderosíssimas. Estão vendo só aqui, por exemplo, a região da Assíria, considerada um cedro do Líbano, uma árvore majestosa, mas que não tinham nada de Deus, não queriam saber do Deus de Israel, não queriam adorar ao verdadeiro Deus, apesar de conhecerem, porque era apresentado a eles o Deus verdadeiro, mas eles rejeitavam. Essa é a grande verdade. Eles rejeitavam. E é interessante a gente olhar aqui, porque esta Assíria que se refere aqui é a antiga Mesopotâmia. Uma região muito bonita, muito próspera, que ia entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Verdade, uma terra próspera. Através desta palavra que lemos, a gente pode ver isso. Assurbanipal era o rei nesta época, o último rei da Síria. Foi derrotado por Nabucodonosor. A Síria. Mas onde é isso, por exemplo, hoje? Muito fácil. Iraque, Síria. Então venha comigo agora. Analise uma coisa. O que é a Síria hoje? A Síria, minha gente, é um dos lugares mais tristes do planeta, exatamente nesse momento quando estou produzindo este H11. A Síria é um dos lugares mais tristes da Terra. Cidades inteiras foram destruídas pelo Estado Islâmico. Cidades inteiras foram arrasadas. Milhares de pessoas fugiram de suas casas. Eu não estou falando aqui na época de Ezequiel. Estou falando agora. A Síria está vivendo uma guerra interminável. O líder da Síria, nesse momento, seu primeiro nome, Bashar, é um homem orgulhoso. Levou o seu país a uma destruição completa.
Uma verdadeira tristeza. Cidades despedaçadas. Eles não conseguem parar a guerra na Síria. Agora, enquanto eu estou aqui. E o Iraque? Vamos dar uma olhadinha no Iraque, vamos? Lembram do senhor Saddam Hussein? Lembram dos seus filhos? Saddam Hussein foi enforcado. Não faz muito tempo, não faz muitos anos. Você deve lembrar. Saddam Hussein foi enforcado. Seus filhos foram mortos em um ataque do exército americano. O Iraque vive até esse momento uma dificuldade tremenda, tentando se recompor, mas não consegue. Há uma guerra interna, uma perseguição aos curdos que vivem no norte do Iraque, uma perseguição intensa, uma perseguição aos cristãos. Nossos irmãos não podem dizer que são cristãos. Nossos irmãos no Iraque não podem carregar uma Bíblia, não podem. Pagam o preço porque se convertem ao cristianismo. É o mesmo que acontece na Síria. Existem cristãos por lá, mas a dificuldade é grandíssima. Aqui está a profecia de Ezequiel. É só a gente estudar com calma para ver tudo isso. A Síria, aqui se chamava assim, a Síria. Esta Síria era a antiga Mesopotâmia, exatamente onde é a Síria hoje e o Iraque. Lugares tenebrosos, que nós precisamos interceder por eles e trabalhar também. Por isso eu digo muitas vezes, nós precisamos sair do estúdio. Aqui no meu caso, eu tenho que sair do estúdio aqui, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa nestes lugares. Porque Deus nos chama para ajudar a transformar lugares desse planeta. Mas o que quero sublinhar para a gente terminar é a fidelidade de Deus, o modo de Deus agir. Ele avisou, ele falou. Senhor Assurbanipal, rei da Síria, você vai ser destruído por Nabucodonosor. E esta terra aí vai ser sofrida para sempre. Quantos quiseram perseguir Ezequiel, hein? Quantos quiseram matar Ezequiel por ele fazer uma profecia como essa, ser portador de uma mensagem como essa? Mas era exatamente o que Deus disse para ele falar. Era exatamente o que Deus faria. Porque Deus não falha com sua palavra. Quando há arrependimento, as coisas podem mudar. Mas quando não há arrependimento, o preço a ser pago pode ser caro. Meu Deus, obrigado por cumprires a tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a entendermos essa verdade, que tens prazer em cumprir a tua palavra nos mínimos detalhes. Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis a ti. Fiéis a ti. Ó meu Deus, e obrigado por teres enviado Jesus, o teu Filho amado, para nos resgatar. Obrigado pelo entendimento, Senhor, de que podemos te adorar, te amar, te servir. Obrigado por todos aqueles que estão junto comigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar aqui com a gente. Amanhã tem mais H11.